Primeiro, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da Academia Brasileira de Medicina Militar, pelo convite a falar o tema de osteoartrite do joelho. Eu sou o Dr. Rodrigo Ribeiro Pinho Rodarte, eu sou médico do Hospital Central da Polícia Militar e também sou membro titular da Academia Brasileira de Medicina Militar. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante nos agravos da patologia do joelho, tá? Então, como objetivo da aula, a gente tem como objeto, né, a compreensão da osteoartrite do joelho através do entendimento da sua definição, da histologia, da epidemiologia, do exame físico e diagnóstico diferencial, radiologia e tratamento. Como definição, a artrose, né, ou mais modernamente o que a gente chama de osteoartrite, ela é uma doença crônica, degenerativa, que ela danifica principalmente a cartilagem articular, né? E, consequentemente, através de sinalizações inflamatórias, os tecidos circundantes, que é caracterizada fundamentalmente por dor, rigidez articular e perda da função. Na epidemiologia da osteoartrite do joelho, em estudos bem robustos nos Estados Unidos da América, 36% dos pacientes acima dos 60 anos vão apresentar algum grau de acometimento da cartilagem articular. E no Brasil, na última PNAD, que a gente tem um registro de 2012, 19 milhões de idosos fazem parte da nossa população. E existe uma previsão que até 2050 a gente vai ter 64 milhões de idosos, se a gente mantiver a nossa transição demográfica com o aumento da população idosa. Se imaginar que a gente, em 1/3 da população, tem acometimento articular, a gente vai estar falando de mais de 20 milhões de pessoas com algum grau de acometimento articular ao nível do joelho. Tá? Como nós falamos, já em 2025 já existe uma tendência de mudança da pirâmide, né? Então um envelhecimento populacional bastante significativo. E na patologia, o que ocorre dentro de um joelho aparentemente normal, com uma cartilagem saudável, ela evoluir para um quadro francamente com osteoartrite? Primeiro, a gente tem que entender, basicamente, como funciona a cartilagem articular, né? Ela é um tecido extremamente complexo, extremamente diferenciado, onde a gente tem diferentes camadas com a finalidade de não ser vascularizada, ela não possui inervação na sua superfície, porque permite um grau de flexo-extensão muito adequado e sem dor. Só que, com o avanço da patologia, né, com o avanço da doença, que ocorre principalmente na cartilagem e no osso subcondral, existe uma sinalização de várias substâncias, principalmente metaloproteinases e substâncias relacionadas a processo inflamatório, fazendo uma degradação, principalmente no osso subcondral, em todas as camadas superficiais. Como nós falamos, né, hoje, a patologia, a inflamação, ela é o cenário fundamental que ocorre na patologia, né, do joelho, né, atingindo principalmente a cartilagem, atingindo o seu osso subcondral e os tecidos circunjacentes, principalmente a sinóvia, né, que é o tecido que banha, né, que faz o líquido sinovial. Tá? Hoje, temos bastante artigos sobre esse assunto, né? Os conceitos mais atuais em osteoartrite, a gente já sabe, né? Esse trabalho bastante interessante da Resende, né? Publicada na RBO, ela mostra que não é mais um problema mecânico, único e exclusivamente, sim problemas relacionados a processos inflamatórios subclínicos, né? Que depois, em última análise, através da lesão da cartilagem articular, ela vai promover danos da sua estrutura e principalmente acometimento do líquido sinovial também. Tá? Diferente como se acreditava antigamente, né, que a gente imaginava que a cartilagem era o problema inicial, né, hoje a gente sabe que o evento-chave, fundamentalmente, nessa patologia, né, muito comum na nossa sociedade, ela é o desequilíbrio metabólico. Nesse artigo do Michael e do Hazel, né, que foi uma abordagem mais com a finalidade de entendimento, ele fala a importância dos fatores etiológicos, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Né? Existe todo um equilíbrio da cartilagem articular e com o osso subcondral para que haja uma
tendência a recuperar, né, as lesões subclínicas. Todavia, quando a gente começa a ter novos insultos, né, evoluindo com principalmente a sinovite associada, né, existe uma sinalização das citocinas, principalmente ao nível dos osteoblastos, dos osteoclastos, tá? E aí começa a ter uma dificuldade, uma desorganização da articulação normalmente incipiente. Posteriormente, uma lesão da cartilagem com uma evolução para uma lesão de esclerose e reabsorção subcondral, e aí começam a ter a perda da congruência, e aí entramos no estágio final de uma osteoartrite progressiva. Tá? Essa inflamação inicial, né, onde ultrapassa os mecanismos locais, né, ele vai promover, principalmente nos condrócitos e nas células sinoviais, um aumento das interleucinas, principalmente a interleucina 1, o fator de necrose tumoral do tipo alfa, o que é muito grave, né, na evolução é a redução da síntese de colágeno e o aumento dos mediadores catabólicos, principalmente as metaloproteinases, as prostaglandinas do tipo 2, interleucinas, além da 1, a 8 e a 6, e um aumento do óxido nítrico, né, que vai falar muito em relação à morte celular programada, a apoptose. E como classificação, o que a gente pode ter, né, muito claramente, né, a gente divide entre duas causas, uma sem identificação dessa causa, né, que é uma primária ou idiopática, cada vez menos frequente, porque com o avanço da tecnologia e da medicina, a gente sempre acaba encontrando uma causa, né, que aí a gente vai ter a classificação secundária. E quais seriam os fatores etiológicos mais comuns? Seria a infecção, depois seria a anormalidade articular congênita com desvio de eixo, tá? Uma lesão traumática com lesão da cartilagem atingindo o osso subcondral, lesões ligamentares que mudem a biomecânica do joelho, ou um distúrbio, outro fator bastante importante, um distúrbio metabólico, tá? Por exemplo, patologias tipo hemocromatose com aumento do ferro do corpo, né? Ou doença de Wilson também, que é o aumento do cobre, né? Isso vai fazendo processos inflamatórios a nível subcondral. E doenças que primariamente atingem diretamente a cartilagem articular, né? Como a artrite reumatoide, com a formação do pânus, né? Então doenças autoimunes, ou doenças relacionadas a cristais, né? Tipo gota e tipo a condrocalcinose, né? A pseudogota, né? E como é que a gente vai abordar esse tipo de paciente que chega no nosso consultório, que é um paciente que precisa de assistência, chega com um grau de rigidez articular, com um comprometimento fundamentalmente da sua função, um sinovite, derrame articular, restrição ao movimento? O primeiro exame que a gente utiliza na radiologia é a radiografia do joelho. Diferente do que a gente observa, né, com o aumento da realização da ressonância nuclear magnética, a gente percebe que a radiografia simples ela é o norteador do tratamento. Então, ela vai nos facilitar o entendimento dessa patologia. Então, quais são as incidências mais comuns que a gente utiliza? É a radiografia em AP com carga, é o perfil a 30 graus, a incidência de Rosenberg para avaliar os côndilos posteriores e o panorâmico dos membros inferiores. Tá? Como a gente pode ver aqui nessa imagem, é uma diminuição acentuada do espaço articular no compartimento lateral, né, com bastante osteófitos, com uma área já de reabsorção subcondral, uma presença também de esclerose em contrapartida e presença de corpos livres, né? E principalmente quando a gente olha o perfil, também o acometimento da femoropatelar, né? Então, essa é o principal exame que a gente utiliza na avaliação da osteoartrite do joelho, tá? E quando a gente fala de radiologia, né, existem algumas classificações que são extremamente importantes, principalmente na reumatologia e na ortopedia, né, principalmente nos estágios iniciais. A primeira que a gente vai falar é a de Kjellgren-Lorentz, tá? Ela é dividida em 4 subtipos, né? O grau 0 é um joelho extremamente normal, com espaço articular bom, as linhas articulares sem presença de osteófitos, não há presença de esclerose ou reabsorção, um eixo muito bom. No grau 1, a gente já percebe
um leve acentuação dos osteófitos, né, uma presença inicial. No grau 2, uma certa diminuição da articulação, do espaço articular, mas uma acentuação bastante evidente agora das eminências das espinhas, um osteófito bastante característico. No tipo 3, uma acentuada diminuição do espaço articular, principalmente acometido, seja ele medial, como é o caso, né, com um osteófito bastante proeminente, todavia a gente ainda não tem atrito. E no grau 4, onde a gente já tem um acometimento com presença de atrito e principalmente o subcondral esclerótico, né? Quando a gente fala de avaliação radiológica, né, a gente tem uma avaliação cirúrgica também, né, principalmente proposta por Albach, né, e modificada por Case Goodfellow. Então, ou seja, a gente tem já uma avaliação, principalmente no AP, muito parecida com o Green-Lawrence, onde a gente tem os 3 graus primeiros avaliados, né, onde a gente, a partir do grau 4 e grau 5, a gente precisa da avaliação em perfil. Foi um grande avanço da classificação de Albach, modificada por Case Goodfellow, nessa proposta, né? Então, a gente tem no primeiro grau já uma diminuição do espaço articular, né? Ele não fala de osteófito, mas já uma diminuição do espaço articular. No segundo grau, a gente já tem uma obliteração, mas sem atrito, né, no AP. E quando a gente olha no AP, no grau 3, a gente já começa a ter uma obliteração já com atrito, mas restrito a menos de 5 graus de acometimento. Quando a gente vai falar do grau 4 e grau 5, são evoluções da patologia, né, com insuficiência do ligamento cruzado anterior, né, e aí a gente já vai começar a ver essa subluxação, que é muito bem vista nesse caso aqui, que é o acometimento da superfície articular, com uma subluxação anterior e já um desgaste do seu compartimento posterior. Se ele for restrito até 5 milímetros, é o grau 4. Se for acima de 10, que já tem uma subluxação grave da tíbia, a gente já tem insuficiência dos ligamentos, e aí a gente está falando de um grau 5, né, dessa modificação por Case Goodfellow. O que a gente observa no exame físico, né, principalmente, é uma perda do arco de movimento, a perda da extensão é o primeiro que a gente percebe, né, até graus em torno de 5 a 10 graus, né, mas a perda da função, principalmente acima de 90 graus, ela começa a criar muita disfunção desse joelho, tá? E joelhos considerados rígidos, né, bastante desafiadores para o tratamento cirúrgico, né, a gente vai ter um acometimento principalmente com diminuição do arco de movimento em menor do que 50 graus, tá? Precisamos avaliar testes ligamentares para eventuais cirurgias que a gente pense, né? Avaliar o eixo, né, em casos que a gente tem um acometimento grande, avaliação da marcha, ou seja, para ver se a gente tem uma força muscular, principalmente do quadríceps, e como a gente falou na lesão ligamentar, ver se tem trustes, né, principalmente um triplo varo, né, um duplo varo, para a gente poder ver qual é a abordagem mais adequada nesse paciente, tá? E aí, dito isso, a gente vai começar a falar um pouquinho do tratamento conservador, né? Como é que é o tratamento conservador na osteoartrite do joelho, né? Ela é uma combinação farmacológica e não farmacológica. A não farmacológica, que é fundamental para os pacientes, é entender e passar para o paciente que ele entenda que existe uma necessidade de mudança no estilo de vida. Muitas das vezes, uma atividade física, uma redução de peso, elas vão ser fundamentais para melhorar o resultado do tratamento. A presença de exercícios bem orientada com um fisioterapeuta, um preparador físico. A adequação das atividades, ou seja, se a gente já tem uma artrose, o impacto cíclico da articulação, às vezes, pode acelerar um processo de desgaste dessa articulação, aí o desgaste mecânico. Ou a redução do peso, ela é fundamental para a gente atingir uma boa função desse joelho, e não só pelo impacto mecânico, mas sim para também diminuir as substâncias que são pró-inflamatórias, a adiponectina, a leptina e a resistina. E em casos agudos, né, principalmente onde a gente ainda precisa fazer uma descarga parcial dessa articulação, o uso das órteses, tá? Então, lembrarmos que a gente tem uma evolução funcional, né? Essa capacidade funcional ela é extremamente importante para a gente, né? Que a gente possa principalmente melhorar um limiar da incapacidade, ou seja, evitar os efeitos deletérios da diminuição da atividade física que vai vir com a osteoartrite, e sendo um ciclo negativo,
principalmente na sarcopenia, né, que é um outro evento que acontece associado a isso. Então, qual é o objetivo? Né? O nosso suporte ambiental para melhorar esse limiar de incapacidade, jogar ele mais para baixo e tentar melhorar essa variação funcional, principalmente se a gente puder fazer um suporte ambiental adequado. Como objetivo, né, é sempre lembrar que dentro de cada pessoa a gente tem uma imagem que espelha muito a nossa vida, né, como ela foi construída, né, e o objetivo é sempre desenvolver a autonomia dela, né? Então a gente precisa estar sempre conectado com o paciente, mostrar que a gente vai ter limitações, mas todavia essas limitações elas podem sofrer um impacto positivo na atividade física, na redução de peso, numa atividade regular, né? Então esse é o nosso objetivo, principalmente para manter a autonomia, né? E como a gente fala, né, o uso das órteses, né, elas podem diminuir o impacto em fases agudas, né? Então a gente tem desde o uso das muletas, né, até o uso do andador, mas sempre com a finalidade de que ela não seja definitiva, que ela seja temporária, mas é muito importante que a gente tenha essa observação, tá? E o fortalecimento? Como é que funciona o fortalecimento? Normalmente, nos pacientes acima de 60 anos, 50, 60 anos, a gente começa a ter uma redução que vai atingir até 40%, 50% da massa muscular quando a gente chega próximo aos 80 anos. Tá? Então, a gente precisa estar focado nisso, até porque se a gente fizer repouso no idoso, essa perda de massa muscular ela é muito evidente. Então, uma orientação fundamental para todo paciente é que a função ela mantenha a autonomia. E isso a família ela tem que estar participando disso e que alguma atividade ela é melhor do que nenhuma. Então, jardinagens, caminhadas ao redor da sua residência, ela vai melhorar a sua resistência, ela vai melhorar a força e flexibilidade, ela vai prevenir lesões e quedas e vai manter a sua função. E dentro dessas não farmacológicas, o que a gente pode propor, né? Quando o paciente tem rigidez, o calor úmido ele pode ser uma alternativa, ou usar compressas de água morna, que é uma coisa que as pessoas sempre ficam na dúvida, né? O que a gente pode utilizar. Mas, quando a gente tem a presença da sinovite, ou seja, está bastante inflamado, derrame articular, a gente vai lançar a mão da crioterapia, que é o gelo, 20 minutos por dia, 5 vezes ao dia. Isso vai facilitar muito a diminuição do processo inflamatório. E um trabalho eminentemente associado à fisioterapia, um trabalho multidisciplinar, bem orientado, com alongamento, exercícios sem impacto. A hidroterapia se torna uma modalidade bastante interessante para isso. E aí eu sugeriria fortemente esse trabalho associativo. E quando a gente entra nas modalidades farmacológicas, o que a gente tem de cenário, né? Os anti-inflamatórios, que foram os primeiros a serem utilizados para melhorarem as dores, né? São as drogas consideradas de primeira linha, né? Só que, lembrem, são pacientes normalmente, que eles já são pacientes de risco, eles têm mais do que 60 anos, o paciente da osteoartrite, né? É uma geração que fumava muito, né? Hoje esses pacientes que estão em torno de 70, 80 anos são pacientes que fumaram durante a sua fase produtiva, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o uso do anti-inflamatório, né? Ele não deve passar de 3 a 5 dias a sua utilização. E o aspecto, né, que avançou no uso do anti-inflamatório foram os seletivos, né, os coxibes, né, que eles não atuam na cadeia da ciclooxigenase, né, eles são mais seletivos e aí previnem, né, problemas mais graves, né? Então, eles atuam na ciclooxigenase mais específica para inflamação, tá? E não a gástrica. E o que se trouxe, né, com esse uso das drogas de primeira linha, né, associadas, né, que é anti-inflamatórios, né, que foram os artigos mostrando seus impactos, tanto no sistema digestório, quanto no sistema renal, quanto no problemas hepáticos. Então, no final da década de 90, início dos anos 2000, claramente surgiram vários artigos mostrando que a gente tinha que ter outras substâncias, outras abordagens, não só essas medicações de uso muito curto, né? Que eu friso novamente, que o anti-inflamatório ele tem que ser utilizado com muita parcimônia devido à idade dos pacientes, tá? E aí surgiram as drogas modificadoras da doença da osteoartrite. Detalhe, ela não muda a história natural, ela muda a doença.
como é que ela muda a doença? Ela muda os sintomas. Então, a finalidade do uso dessas substâncias, a gente tem várias aqui descritas, né? Passando pela diacereína, a glicosamina associada com a condroitina ou não, o uso da curcumina, né? Mais recentemente, né? Que muito utilizada na medicina oriental e os seus derivados, e os derivados do abacate, né? Que é o piascledine, né? Então, alguns artigos já com bastante robustez, né, eles já mostram, né, por exemplo, o uso da condroitina, né, associada ou não à glicosamina, ela foi muito melhor que o placebo, né, mesmo utilizando as modalidades de fisioterapia. Então, ou seja, ela melhora a dor sim, né, nos pacientes com osteoartrite, principalmente em estudos de curto e médio prazo. Tá? Ela, como a gente falou, ela não vai mudar a história natural, mas ela vai melhorar a função e vai melhorar a dor. Então, é importante ela estar sendo utilizada principalmente nos estágios iniciais, né, em pacientes que não têm elegibilidade para tratamento cirúrgico. Tá? E ela também teve um risco menor de efeitos adversos em pacientes nessa faixa etária. O uso, né, associado da curcumina, né, então no caso da Meriva, né, então ele teve um trabalho bastante interessante, né, que é esse trabalho que a gente está vendo de 2014, que a associação da Meriva com a glicosamina ela vai ter um início mais rápido, ela vai diminuir a inflamação, ela vai ter efeitos de médio a longo prazo melhores, e o uso prolongado ele também é permitido, né, usando aí 4 meses, 6 meses dessa associação. Quanto ao piascledine, né, que é o derivado aí do saponificável do abacate, né, existem bastante robustez nos artigos, né, mostrando que existe segurança no seu uso. O único detalhe, né, que a gente tem que fazer um uso bastante prolongado, e ele também não é modificador da história natural, né? Ele é modificador dos sintomas. E a diacereína, né? A diacereína, ou o nome comercial chamado Artrodar, né, ele vai agir principalmente bloqueando em 3 níveis essa ação da inflamação, né? Tanto na cartilagem, nos condrócitos, quanto nos osteoblastos, quanto nos osteoclastos, tá? Então, ele vai diminuir a produção do interleucina 1, ele vai diminuir a produção das metaloproteinases e a nível dos condrócitos também essa sinalização quanto às outras interleucinas, tá? Então, ela é bastante interessante para a utilização dela. Todavia, ela tende a ter efeitos colaterais, principalmente no sistema digestório, que ela deixa um pouquinho mais com propensão a diarreia. Então, pacientes mais constipados tolerariam melhor esse tipo de tratamento. E o que a gente tem de literatura, né, de falar, né, principalmente o tratamento não operatório, né? A gente tem vários tratamentos, né, como a glicosamina, a condroitina, como já falamos, mas surge já na década de 90, né, o uso principalmente da viscosuplementação, né? Então a gente tem uma boa informação, né, o uso da injeção de corticoide. E hoje, o que a gente tem de informação em relação a isso, né? O principal player desse momento é o ácido hialurônico, né? A gente teve várias medicações que surgiram no mercado, o Fermatron, que já saiu, né? Mas hoje a gente tem o Synvisc, que é de alto peso molecular. Qual é a grande vantagem de ser de alto peso molecular? Ela ter um efeito mais duradouro, e a gente tem 2 formulações, tanto o Synvisc Classic, né, e o Synvisc One, que são de 6 ml, que é para ser feito apenas uma aplicação. Essas são 3 aplicações e a outra são aplicações de mais a longo prazo. Tá? O que a gente pode associar é o uso do corticoide para diminuir a inflamação, e o mais associado, que tem um bom resultado, é o Triancil. O que a gente tem hoje na literatura que pode estar nos ajudando claramente é o uso do PRP, né? Mas há que se lembrar, hoje a Anvisa ela não autoriza para uso do cotidiano, ela autoriza principalmente em estudos, né? É claro, a gente acredita fortemente que o PRP ele deve ter sim um espaço muito adequado nessa medicação como um ortobiológico, né? E o que a gente tem hoje de informação, né? Esse artigo de revisão de viscosuplementação, né, da PEC, né, da Jacqueline Peck, né, de 2021, que foi feito no Orthopedic Reviews, ela é bastante interessante, tá? Porque ela mostra que o ácido hialurônico ela vai ter uma ação moduladora, principalmente de interação com os receptores CD4, CD44, presente nos sinoviócitos, né?
principalmente o tipo B. Então, ou seja, ela vai modular não só, ela tem um efeito reológico, ou seja, ela vai ter um efeito mecânico, né? Ou seja, diminuir, melhorar a viscosidade do tecido, do líquido sinovial, mas ela também vai sinalizar para diminuir a inflamação. Então, isso é bastante importante, essa modulação que ele vai participar, né? E como a gente mostrou, a gente tem vários tipos de medicações, né? Alguns já saíram no mercado, como o Fermatron, tá? O Synvisc, que hoje ele é uma das medicações utilizáveis, também tem outros, né? Mas esse é um de um alto peso molecular, a gente tem outros, como o Suprial Duo. Em situações excepcionais, né? Ainda mais quando a gente tem doenças do tipo artrite reumatoide, esse acompanhamento ele é associado ao reumatologista, né? Um tratamento multidisciplinar, principalmente para desacelerar os efeitos da AR e a formação do pânus. Eu recebo muito de reumatologistas um encaminhamento quando já está estabelecido o pânus para a gente fazer um desbridamento artroscópico, principalmente com a finalidade para retirar os panos, né? Que é o tecido sinovial hipertrófico, aderido à cartilagem articular e que inibe exatamente a nutrição dessa cartilagem articular, que ela é feita por imbibição, principalmente nas zonas superficiais, né? As zonas mais profundas, elas recebem principalmente do osso subcondral, ela vai com vascularização até a sua cartilagem calcificada, tá? E quando a gente tem a falha desse tratamento conservador, né, com as medidas não farmacológicas e farmacológicas, começa a se estabelecer o tratamento cirúrgico, né? E a gente tem duas modalidades. Uma mais biológica, que seriam as alterações mecânicas, né, em casos de pacientes com desvio de eixo, e a artroscopia, né, para tirar os debris, né, principalmente com bloqueio articular, né, presença de corpos livres, né, lesões meniscais com flap, né, e piorando os sintomas do paciente, e a artroplastia total do joelho quando não existe solução biológica para isso, tá? Então, a osteotomia, qual é o objetivo dela? É melhorar as forças de estresse dentro dos limites fisiológicos, né? E a artroscopia, para melhorar, inclusive, estratificar essa evolução da cartilagem, né? Então, a gente saber em que estágio a gente está. Qual é a principal falha da osteotomia? Que o planejamento pré-operatório e a escolha desse paciente ele foi inadequado, né? Então, a gente fala de soluções biológicas, fala de melhoria dos resultados, mas a gente tem que passar por todo esse cenário, toda essa estratificação, todo esse planejamento para a gente atingir um bom resultado para o paciente. E como é que é o alinhamento anatômico de um joelho, né? A gente tem um fêmur distal de 9 graus de valgo, uma tíbia proximal de 3 graus de varo, que dá um valgo de 6 graus. Então, a tendência para um joelho ter uma força mecânica, ter uma distribuição de tensões adequadas, ele tem que estar dentro desse limite, né? Então, a ideia de INSA, ou a proposta dele de um realinhamento, é sempre distribuir igualmente as tensões mediais e laterais. E como a gente faz esse planejamento cirúrgico e essa escolha do paciente? É que ele eminentemente é uma artrose restrita a um compartimento, com desvio de eixo, e que pode ser ocasionado não só pela artrose, mas como sequelas de fraturas, deformidades congênitas ou adquiridas, como doença de Blount. E qual é o perfil desse paciente? Ele normalmente é um paciente abaixo dos 60, 65 anos, tá? Ele é um paciente com um nível de atividade que ele tem que entender que essa osteotomia vai mudar. Se ele é uma pessoa que ainda faz algum esporte para manter o seu condicionamento, isso vai mudar, né? O seu gesto esportivo. Ver a personalidade do paciente, principalmente o entendimento dele da importância da cirurgia, tá? As outras articulações, acometimento, né, delas, principalmente se a gente já tiver acometimentos de tornozelo e de quadril, né? A perda de peso, ela é um fator fundamental, principalmente na osteotomia. Então, o paciente ele deve passar por um planejamento de reeducação alimentar, até mesmo de cirurgias bariátricas, se for um paciente com um peso excessivo, tá? Porque o fator isolado para a melhoria da descarga articular é a perda de peso. E doenças inflamatórias, que não são responsáveis por alteração do eixo, né? Elas são muito mais problemas inflamatórios. Então, a osteotomia ela não vai atingir o resultado adequado, então principalmente a gente deve evitar a osteotomia, até pensar em soluções mais definitivas, como a artroplastia em pacientes mais jovens.
Os tipos de osteotomia, né, que a gente tem tanto a de fechamento lateral, essa é uma osteotomia que pode ter algumas complicações, principalmente mudança do mecanismo extensor, né? Então, ela realmente recupera o eixo articular, mas há que se considerar principalmente as mudanças no mecanismo extensor. E a osteotomia de abertura medial imediata, muito parecida com a lateral imediata no fêmur. A ideia é melhorar o varo da tíbia para a gente conseguir um eixo mecânico adequado e melhoria dos resultados a longo prazo, né? A gente imagina que é uma solução biológica, às vezes associada à artroscopia, e uma boa osteotomia ela vai postergar uma cirurgia definitiva em 8 a 10 anos. Então é muito interessante, em alguns casos a gente acaba nem precisando fazer mais, em estágios mais iniciais, uma nova cirurgia do tipo artroplastia, né? E quais são os benefícios, né, de uma osteotomia, né? E no caso de uma abertura gradual, é não ter ausências nervosas, ela é muito simples, o tempo cirúrgico ele é curto e a sua consolidação é extremamente rápida. E quais são os tipos de implantes utilizados? Como a gente falou, na de abertura gradual a gente pode utilizar um fixador externo, né, em pacientes mais jovens e em pacientes que não desejam fazer um fixador externo, a gente tem também as osteotomias imediatas com a placa de Pudu, a Tomofix, tantas outras do mercado. Quais são os benefícios, né? Comparando as duas técnicas, é que a osteotomia de abertura gradual ela permite corrigir maiores deformidades, né? Ela não pede, né? Ela não muda a altura patelar, então ela é um resultado bastante interessante, tá? E o mecanismo extensor em relação à osteoartrite, né? Um paciente que já está com osteoartrite, ele é muito bom. Tá? Ele tem uma função boa. O que a gente também pode promover também, quando a gente tem um valgo excessivo, a gente fazer uma osteotomia, principalmente do fêmur de adição, né? A gente faz uma osteotomia e com resultados bastante satisfatórios. Tomar sempre cuidado para que o implante ele esteja bem adequado no seu corredor de segurança. Tá? O que trouxe também hoje na literatura, né? Quais são os benefícios, né, para uma osteotomia? É a navegação. Então, qual é o objetivo? Melhorar como ferramenta a acurácia do eixo, ele ajuda muito o cirurgião, a gente tem um benefício muito grande com isso, né? Então ele permite durante o pré-operatório a correção, tá? Quais são as limitações? É a curva de aprendizado e o conhecimento da anatomia, que a gente precisa estar bem atento para botar os sensores, tá? E para concluir, a gente vai estar falando agora de tratamento da artroplastia, ela é uma cirurgia de salvamento, ela é uma cirurgia que hoje ela substitui a cartilagem articular e o osso bicondral, então ela tem um refinamento muito grande, né? Ela é uma cirurgia que é uma das maiores da ortopedia, né? Ela, é claro que a gente tem cirurgias de revisão, mas a gente está falando dela como um grupo, né, de artroplastia. E esse refinamento da indicação, ela melhorou muito o seu resultado, né? Então hoje a gente tem pacientes que, apesar de a ideia ser 10 a 15 anos, hoje a gente já tem pacientes, após mesmo essa cirurgia de 15 anos, a gente tem pacientes já ainda com a mesma prótese, já atingindo 20 anos, né? Então, o que se deve a isso? É a melhoria do design das próteses. Hoje, a melhoria do arco de movimento, principalmente a flexão profunda, acima de 90 graus, isso permite a gente ter resultados melhores, principalmente subir e descer escadas. Degraus maiores, tipo subir e descer ônibus, né? O que também se acrescentou é a conscientização do paciente, ele entender que é uma cirurgia grande, mas que o resultado, uma vez não tendo complicações, ele é um bom resultado, tá? Desde que não haja complicações. Então, esse pré-operatório ele é fundamental, né? Então, é uma parceria principalmente com os clínicos e uma discussão pré-operatória ela é fundamental. A anestesia também acrescentou bastante resultado positivo, então melhorou muito a analgesia pós-operatória, então a gente teve um controle motor melhor, então o paciente ele já faz descarga precoce, tá? E dentro da reabilitação, com a fisioterapia, a gente teve um grande ganho, um avanço, com o paciente já fazendo deambulação 1 ou 2 dias no pós-operatório, sem dor, já fazendo uma descarga muito adequada na artroplastia. Então, como a gente fala, né? A gente tem os tipos de prótese, né? A unicompartimental, né? Então a gente vai ter pacientes apenas com doença ao nível de um compartimento, tá?
E a artroplastia total, né, que é a que a gente substitui todos os componentes da cartilagem com a finalidade de que a gente substitua em todos os compartimentos, então em casos mais avançados, tá? E que já está bastante reprodutivo. Então, para a gente concluir, né, hoje a artroplastia ela é uma cirurgia bastante segura, ela serve principalmente para a substituição da cartilagem do osso do condal gasto, né? A gente coloca a substância que é chamada metilmetacrilato para substituir exatamente e fazer uma adesão imediata da prótese ao osso, tá? E qual é o grande benefício da artroplastia? É recuperar o eixo, recuperar os espaços articulares, né, com uma função muito adequada e permitir o paciente ele voltar a querer fazer as suas atividades físicas, né? Então, atividades de caminhada, poder fazer algumas atividades que são permitidas, né? Bicicleta, natação. Então, é muito importante que a gente melhore a qualidade de vida e essa é a finalidade. A finalidade da cirurgia quando existe falha do tratamento conservador, falha de um tratamento biológico e a gente substituir a articulação muito claramente. Temos como último aspecto, falar na artroplastia, o grande avanço com a navegação e a robótica, né? Então, melhorando com mais ferramentas do tratamento adequado, tá? Então, a gente tem hoje trabalhos mostrando, né, esse resultado, né? Então, a gente melhora a mecânica, tá? E com uma finalidade muito positiva, né? Hoje, o tratamento da artroplastia, ela é bastante reprodutível, com resultados acima de 95%, 97% de bons resultados em centros de alto fluxo, né, com pessoas que estejam bastante acostumadas com a técnica, né? E como conclusão, o que eu gostaria de deixar para vocês, né? Eu gostaria de deixar para vocês, principalmente, que a função é o objetivo principal para a gente atingir uma boa qualidade de vida, tá? Então, quando a gente trata a osteoartrite do joelho, a finalidade fundamental é manter essa independência do paciente, né? Então, a gente precisa que ele tenha objetivos muito claros, que eles queiram continuar fazendo atividade física, que eles queiram continuar fazendo suas atividades diárias. Então, é muito importante quando a gente faz a indicação, seja de um tratamento conservador, seja de um tratamento cirúrgico, tá? E essa função, ela impacta diretamente nas doenças associadas, porque é da população mais idosa que as doenças crônico-degenerativas vão estar associadas às doenças cardiovasculares, às doenças neurodegenerativas. Então, essa atividade física que a prótese ou o tratamento conservador vão permitir, ela vai impactar na morbidade de outras doenças e principalmente na sua qualidade de vida. E para o gestor, que eu acho que é muito importante ele entender, é que também vai ter um impacto diretamente no seu custo de saúde, né? Então, ele é um grande investimento, saber entender, tratar adequadamente e levar um bom tratamento dessa osteoartrite do joelho. E eu gostaria de deixar com uma imagem final, né, que a gente pode estar sempre se preparando para a vida, né? Então, ela é uma linda experiência, né, mas a gente deve se preparar cotidianamente, diariamente, para que ela seja usufruída da melhor maneira possível. Eu queria agradecer muito, deixar uma imagem final, agradecimento à Academia Brasileira de Medicina Militar e o Hospital Central Militar da Polícia Militar, que é o local onde eu trabalho, onde a gente tem grandes amigos, a gente constrói, e nessa imagem que a gente recebeu a visita do presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia no nosso serviço. Meu muito obrigado e espero que vocês tenham aproveitado muito.